Bom dia, queridos amigos. Sejam bem-vindos à Casa de Kardec, da senhora Meli, para mais um estudo do Apocalipse. Agradecendo a presença de todos, nossos amigos que já se encontram no chat, no YouTube. Agradecemos também amigos que nos acompanham pela rede Amigo Espírita, Rádio Brasil Espírita de Maceió e Facebook. Para iniciar a nossa atividade, que hoje terá como tema Corpos Mortos na Praça, número 171, Apocalipse. Eu convido o Júlio César para que faça a prece inicial. Mestre Jesus, amigo, irmão, nós agradecemos a oportunidade que se renova nesta manhã para o nosso estudo, aprendizado, sempre num clima de fraternidade, solidariedade, possamos nós realizarmos em conjunto o melhor ao nosso alcance, tanto em termos de assimilação, das orientações que nos chegam de mais alto, quanto da irradiação desses mesmos valores neste momento de estudo e, consequentemente, no nosso dia a dia, perante os irmãos e a humanidade que aguardam de todos nós, espíritas cristãos, e nos propomos a renovação interior, aquelas indicativas fiéis à tua proposta, para que haja o crescimento, a multiplicação e a frutificação dos valores divinos, semeados por ti com muito sacrifício e amor, para o melhoramento do nosso mundo. Que as tuas vibrações de compaixão, misericórdia, bondade, envolvam-nos a todos, hoje e sempre. Bom, gente, bom dia para todos. Bom dia, Júlio, bom dia, Denise, bom dia, Regina, Vânia, todos que estão presentes, os nossos amigos que nos acompanham de seus lares, web amigos, através das transmissões da Rede Amigo Espírita, da FEAC Minas, os amigos da Rádio Brasil Espírita de Maceió, aqueles que estão no chat do YouTube, Facebook. No YouTube nós pedimos que se inscrevam no canal da Rede Amigo Espírita e no canal Gênese, fomentado pela FEAC. Nós vamos, com muita alegria, dar início ao estudo do Apocalipse, que significa revelação, tirar o véu. Livro atribuído ao apóstolo João Evangelista, a revelação de Jesus Cristo. Nós estamos trabalhando no capítulo 11, capítulo intitulado As Duas Testemunhas. Nós vamos iniciar fazendo a leitura do primeiro versículo ao 8º. Hoje o nosso encontro, Corpos Mortos na Praça, de número 171. Vamos lá. Espero que seja uma aventura bem aprazível para todos, agradável, que a gente possa entrar nesse mundo maravilhoso dos espíritos, sendo acolhidos por Allan Kardec, este apóstolo que representa Jesus e abre para nós os planos da imortalidade. Vamos lá. Primeiro versículo. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse: levanta-te, e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo, e não meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra.
Verso 5. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova, nos dias da sua profecia. E têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda a sorte de pragas, todas as quantas vezes quiserem. E o verso 7, e quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá e os matará. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Pois bem, vamos lá. Vai ser uma aventura mesmo, desafiadora. O verso 8, e jazerão seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado, define para nós, de uma forma bem especial, um esclarecimento do momento, de vários momentos históricos ocorridos na trajetória evolutiva da humanidade terrena. Sodoma e Egito representam as cidades que falam para nós sobre prazeres. Sodoma, aonde os estudiosos buscam em Sodoma o símbolo dos chamados por algumas interpretações, algumas tradições, tratam como 7 pecados capitais. Está lembrado, Júlio? Então, os 7 pecados capitais, não vou falar na ordem, mas tem a ver com a cupidez, com a luxúria, com a preguiça, com a maledicência, tá? Etc. Todos eles fundamentados no egoísmo. Aquele movimento que nós, quando desconhecemos a lei divina na sua expressão mais límpida, nos movimentamos em função de atender apenas os desejos, sob o ponto de vista da nossa vida puramente material. Aquela vida que nós promovemos aqui na Terra, que tem a ver com perpetuação da espécie, que tem a ver com a conservação, que tem a ver com a socialização. Quando nós entramos nos meandros da reflexão mais filosófica, o Egito fala bem alto no nosso coração. Porque o Egito representa a manifestação do divino na Terra. Por que o Egito? Porque foi naquela região que Jesus definiu a chegada de um agrupamento de filósofos, de espíritos de uma condição diferenciada na evolução, que eles fomentaram toda a filosofia, toda a religião e toda a ciência que nós dialogamos, por exemplo, no mundo moderno. Começou lá atrás. Então, a prisca teologia, as noções de Deus, da imortalidade, do universo mental, do mundo espiritual, da mediunidade e etc., foram trabalhados no Egito antigo. Lá naquele período, por exemplo, que os espíritos dão uma data assim aproximada, 4.000 anos antes de Jesus. A raça adâmica se instaurou naquele momento. Então, ou seja, há 6.000 anos. Então foi um momento importante. Só que o Egito, e é óbvio que assim acontece na história,
toda essa civilização foi fertilizada por estes mestres, que têm um papel de contar histórias, ensinamentos, e, acima de tudo, deixar uma pegada que é construída pelos exemplos. Os grandes mestres foram homens generosos, tão gigantes que até hoje repercute as suas ações no nosso dia a dia, como agora. Mas no movimento natural da fertilização, há o processo da ciência da aplicação. Então, quando recebemos um conteúdo, nós vamos para a prática para realizar. E aí que nós vamos nos deparar com a condição para realizar. A habilidade que você tem, o conhecimento, sob o ponto de vista de experiência. Então, não adianta a gente trazer um aluno, um neófito, e dar para ele uma gama de informações e soltar ele na esquina. Ele vai se perder. Estão de acordo? Então, vamos pensar o seguinte. Estas testemunhas que a gente tem batido aqui há tantas semanas, estas testemunhas, as duas testemunhas, elas têm um símbolo interessante para a gente explorar. As testemunhas representam as vozes dos céus. As testemunhas representam para nós toda a possibilidade do desenvolvimento sob o ponto de vista da ciência e da verdade. Então, nós podemos explorar aqui como a vida trazendo oportunidades e nós saindo para operar para a construção, para a realização de nós mesmos, certo? Então, eu gostaria de pedir ao Júlio que explore um pouco para nós esta questão das cidades, porque o Egito tem um aspecto positivo dos filósofos e depois o Egito vai operacionalizar. E aí nós vamos encontrar adversidades, porque o Egito também passa a ter uma conotação de um império que se desviou dos seus princípios fundamentais trazidos por esses filósofos. Tanto que o Egito simboliza, nesse contexto aqui, o império da escravidão, porque escravizou os hebreus. Então tem um lado positivo e depois tem o contraponto. Esse assunto é interessante, um assunto importante, porque nós vamos encontrar aí esse símbolo, e jazerão o seu nome, versículo 8, e jazerão seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. O jazerão nos falam da inatividade, da ociosidade, de um trabalho inútil, porque nessa praça dessa grande cidade, espiritualmente se chama Sodoma e Egito, símbolo do materialismo, porque Sodoma vai nos falar dos apetites sexuais, da sexualidade desvirtuada, e o Egito como sendo símbolo dos povos escravizadores. A ideia é da escravização à matéria, e que é a tônica até do Espiritismo, como temos repetido muito, que é a nossa vinculação ao egoísmo, e evidentemente que o egoísmo se exteriorizando, ele vai estabelecer o mundo visível, o mundo exterior, em que o próprio egoísmo ele é alimentado, ele é mantido pelo sistema. Então, a inoperância nossa dos espíritas cristãos, por exemplo, em meio a esse mundo bastante materializado, que é onde nós devemos estar, ou deveríamos exemplificar e testemunhar o Evangelho de forma bem contundente. O Egito, por exemplo, na Antiguidade, de um lado nós temos aí o Egito como sendo a fonte das revelações, dos ensinamentos mais profundos, tanto que os hebreus desciam sistematicamente ao Egito,
Abraão foi ao Egito buscar alimento. Depois, o José foi vendido como escravo ao Egito. Toda a família dos hebreus de José depois buscou o Egito, buscando alimentação. O símbolo, então, qual é? O símbolo é o símbolo da saciar a fome de um certo alimento, agora espiritual. Embora os hebreus descessem ao Egito para buscar o alimento material, mas o símbolo é, na verdade, esse movimento de descida ao Egito para que regimentar alimentos, valores materiais, tinha como pano de fundo a própria movimento de revelação no mundo dos valores espirituais mais profundos, cujo trabalho revelador foi definido, foi atribuído aos hebreus. Os hebreus, como sendo aqueles espíritos transmigrados de um mundo mais atrasado para a Terra, representava aqueles espíritos que traziam, por exemplo, conforme nós vamos buscar em Emmanuel no livro A Caminho da Luz, eles traziam uma fé mais firme no Deus único, simbolizando aí uma adesão a uma unidade de propósito. E os egípcios, que detinham um conhecimento espiritual mais profundo, eles detinham esse conhecimento mais aprofundado, por outro lado, não tinham um interesse muito grande em revelar, não. O conhecimento foi mantido oculto nos templos. Então, só os sacerdotes detinham a prerrogativa do contato espiritual e da recepção dos valores espirituais mais profundos. Então, no movimento de coordenação da revelação divina, da revelação do mundo espiritual, da revelação dos valores espirituais que Jesus realizava e realiza até hoje na Terra, os hebreus então foram destacados como tendo já essa base trazida do seu mundo de origem. Aqueles espíritos trouxeram essa base do seu mundo de origem. Aos hebreus foi destacada ou destinada a tarefa de buscar no Egito esses conhecimentos e o revelarem para o mundo. Os revelarem para o mundo. As várias facetas, as revelações espirituais. Então nós temos o movimento que começou com Abraão, que desceu ao Egito. Depois José foi escravizado, a família de José depois desceu ao Egito para buscar alimento. Posteriormente Moisés, que foi inclusive, digamos assim, enxertado na própria comunidade egípcia, foi educado pelos egípcios, inclusive consta no livro Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, no versículo 22. E Moisés foi educado e instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras. Então, Moisés foi o grande profeta preparado por Jesus, enviado à terra para retirar desse véu do ocultismo, onde os ensinamentos eram mantidos pelos egípcios, e os revelarem para o mundo, trazendo para essa praça dessa grande cidade que nós temos estudado aí, que espiritualmente se chamam Sodoma e Egito. Lembra-se, jazerão seus corpos mortos na praça da grande cidade. Então Moisés foi aquele espírito destacado para beber na fonte egípcia, educado pelos próprios egípcios, e revelar para o mundo os valores espirituais na praça da grande cidade. Porque o Egito era o símbolo da opulência, o símbolo da riqueza,
o símbolo do poderio material, era o país mais poderoso, o reino mais poderoso daqueles tempos. Então se associavam no Egito, o Egito como sendo o grande crescimento de Sodoma, dos valores de Sodoma e Gomorra. De um lado, os valores sensuais, os valores do grande apego à matéria, às expressões materiais, atrelada àquele propósito de escravização dos povos. Então o Egito tem o símbolo, simboliza os povos escravizadores. E o símbolo disso é a nossa manutenção, a escravização da matéria. Então nós temos aprendido em Espiritismo que o egoísmo é o grande problema da humanidade. O grande problema da humanidade que se desdobra de dentro para fora dos nossos corações e mantém o sistema na praça da grande cidade. Hoje, Sodoma e Egito estão ampliados no mundo. Nós estamos observando em todos os quadrantes do globo, em todos os países, no seio de todos os povos, a influência grandiosa, eloquente da Sodoma e do Egito ampliados no mundo. E, consequentemente, com toda a sofisticação dos valores materiais aos quais ainda nós nos mantemos, inclusive no regime de escravização. Por isso o trabalho do Espiritismo, o desafio do Espiritismo é enorme, porque trata-se de nós vencermos um sistema já bastante estabelecido no mundo, materializado por nós mesmos ao longo do tempo. Cada reencarnação, cada transmigração nossa no passado, em existências variadas, acrescentou um tijolinho e uma argamassa cada vez mais firme, né, nessa edificação. Então hoje nós estamos como que nessa posição de mortos na praça, o cristão inoperante. Daí nós vamos lembrar, inclusive, da questão 932 do Livro dos Espíritos, que Allan Kardec perguntou por que a miúde o mal sobrepuja. O mal sobrepuja por causa da timidez dos bons. Então, quando nós analisamos a timidez dos bons, podemos associar também essa questão dos corpos mortos, nós mesmos nos mantendo numa inatividade espiritual, jazendo na praça da grande cidade, perfeitamente identificados com os valores que nós buscamos transformar. Muito bem, Júlio. O assunto apocalíptico, ele é desafiador, né, Vaninha? E eu vou pegar um gancho quando o Júlio falou sobre a timidez do bem. Até o texto fala sobre a timidez dos bons. E aí nós podemos trabalhar sob dois pontos de vista. A timidez do bem, que na verdade precisa da desenvoltura dos bons. Ficou claro? Porque o bem não funciona sozinho. O bem, na verdade, é a força que está sendo acionada pelo sujeito. Então nós temos numa frase o sujeito, por exemplo, o verbo, o substantivo. O substantivo ele é neutro. O que faz acontecer é o verbo. O verbo é a ação no tempo do sujeito. Então é o sujeito que faz acontecer. Ficou claro? Pois bem, como nós ansiamos pelo bem, isso é da natureza do espírito. Todos nós desejamos demonstrar a luz que existe em nós. Eu peguei um esquema. Gina, isso está aí no computador, um desenho de um círculo. Eu projetei um desenho aqui no estudo de quinta-feira que nos ajuda um pouco a compreender isto. Até a nossa amiga Leila, lá dos Estados Unidos,
me mandou uma mensagem dizendo: Beto, eu gostei muito da sua imagem e vocês podiam usar mais. É por falta de tempo mesmo, viu, Leila? Que nem sempre a gente usa. Porque quando você vai sofisticando o estudo, usando imagem, recurso, é lógico que fica mais fácil passar a ideia, mas o problema é ter tempo, né? A gente trabalha numa equipe assim imensa, né, Denise? Costuma ser um fazendo. Mas eu estou... Por favor, me dá o apagador. A imagem que eu usei... Aí o Júlio já até encontrou. A imagem que nós usamos na quinta-feira, ela diz o seguinte, que vamos pensar que a nossa essência, o ser espiritual, que é tratado lá atrás por Pitágoras, lá atrás na Grécia, como a mônada celestial, a unidade divina, o ser. Vamos imaginar que na nossa intimidade existe esse núcleo, essa célula. Não é célula propriamente, mas é só para a gente trazer aqui essa figura como imagem aqui para representar. No centro, o ser. Quando nós encarnamos, nós vamos, na verdade, precisar de manifestar esse ser. Então, nós vamos construir vou chamar assim, um corpo. E esse corpo, nós vamos chamá-lo de o veículo de manifestação, que ele vai definir o parecer. Nós vamos dar um parecer do que viemos fazer aqui na Terra. Esse parecer aqui, ele leva um nome. Persona. Que é a mesma coisa do que máscara. Nós temos portanto, formamos a nossa personalidade. Essa personalidade, que tem o nome de João, Maria, José, Silva, Costa, Almeida, o CPF X, o CEP, caixa postal, aquela família, aquela cidade, tudo tem a ver com recursos que vão ser elaborados pelo ser que precisa de se manifestar. Então, ele vai querer parecer, ele vai querer se apresentar. Quais são os seus sonhos? Quais são os seus ideais? Certo? Por isso, a gente aprende em Espiritismo que o espírito é puro. Quando criados, simples e ignorantes, mas puro. Qual que é o grau máximo que na escala espírita o espírito atinge? Soltou. Não é a pureza? Espíritos puros? Então, esse é o grau máximo. Então, entre um princípio que era puro e aquela condição de pureza, na verdade, é apenas uma escala que vai definindo para nós que o objetivo é atingir a pureza mais absoluta, de perfeição, de entendimento, de habilidade, de capacidade. Os grandes espíritos, eles atingem um grau de pureza. O nosso estágio, que estamos na classe dos espíritos cheio de imperfeições, a sua essência ela é pura. O que está imperfeito é esse parecer, as personalidades, certo? A personalidade, ela é então um veículo para você fazer acontecer. Só que nas injunções do caminho, nós podemos fazer da personalidade um obstáculo, ao invés de ser um instrumento bendito. Certo? Como que você pode fazer da personalidade um impeditivo? Fomentando as imperfeições humanas. Tudo aquilo que impede o indivíduo de ser humano. E aí a gente fala, resumidamente, sobre o egoísmo. O egoísmo como uma semente, que essa semente jogada numa terra da personalidade, não da essência. O egoísmo não está dentro de você. Ele faz parte de toda uma estrutura mental. Mas o seu espírito não é egoísta.
tanto que o seu espírito não é doente. O que pode ficar doente são as nossas personalidades. A personalidade é que vai dar a base para a mente, para os sentimentos. A personalidade é alimentada pelas emoções, pelos instintos, certinho? Pois bem, então com isso, qual é o nosso objetivo aqui na Casa Espírita? É entrar num outro território, viu, Regina? Que nós vamos chamar aqui, ficou claro que temos o ser, o segundo que é o parecer, e o terceiro, o terceiro esboço que nós vamos apresentar aqui é o querer ser. O que vem a ser o querer ser? É você projetar a sua evolução, fazendo com que esta essência pura se manifeste sem nenhuma conspurcação, sem nenhuma corrupção, sem nenhuma adulteração, eu falei, sem nenhuma prostituição. Com isso, olha aqui, fica fácil. Não é difícil entender a estrutura mental. Não é. O nosso papel, primeiro, é verificar esse esquema. Você quer ser? Você quer ser o quê? Será que você quer realmente ser humano? Se você quer ser humano, você quer atender ao que a natureza espera de você? Ser humano tem a ver com princípios filosóficos morais. Filosofia do bem viver. Foi o que Jesus veio dizer para nós. Até eu, quando cito Jesus, eu cito no sentido dele, que vem ao mundo para respaldar o que os filósofos antes vieram abrir caminho. O Júlio falou sobre os egípcios e falou, por exemplo, sobre o trabalho de Moisés. Qual foi o trabalho de Moisés? Fazer com que todas as pessoas conhecessem o que era um princípio discutido na escola de Tebas. Ele veio popularizar, certo? Ele veio dizer para todo mundo, olha, Deus é Deus de todos. Deus, numa linguagem adaptada ao mundo primitivo, é um Deus que vai nos libertar do jugo da escravidão. Então, naturalmente, Moisés fez os ajustes de acordo com o que ele entendia na época e também por aqueles que estavam com ele que podiam entender, numa linguagem muito materializada e muito mais voltada para o campo moral. Porque não dava para trabalhar a ideia mais científica do plano da elaboração mental. Imagine Moisés pregando lá para os judeus, falando que o universo é um todo mental. Ninguém ia entender bulufas. Falar que o nosso espírito tem gênero, que tem polaridades ativas, passivas. Imagine Moisés falando para o povo que a nossa mente imagina, mas ela também é criativa, ela é co-criativa. Não dava. Não tinha condição. Tanto que o próprio Mestre Jesus disse, eu vim para dar execução, para cumprir tudo que está escrito na lei. O que está escrito na lei? Como a lê? Como você a lê? Ame ao próximo como a si mesmo. Não é isso? Ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Não é o que está escrito na lei? Que lei? É o que está aqui guardado nesse germe, lá na sua intimidade, que a gente vai chamando de movimento de ampliação da consciência. Então, na sua intimidade, você tem valores arregimentados no tempo e no espaço, memória. A sua mente funciona com a base da memória. O tempo todo é memória. Então tem memória periférica, tem memória
elementos que são úteis agora e não serão depois. Isso tudo tem a ver com memória. O seu passado espiritual, suas virtudes, suas imperfeições, é memória. Mas isso não significa que está se tratando da sua intimidade espiritual. A memória é um veículo que vai armazenando. Ficou claro? Está dando para acompanhar ou está muito abstrato? Tá bom? Tem certeza? Tá bom, mas está sendo justo? Está sendo justo, está fazendo bem, está sendo prático? Se não estiver sendo prático, não adianta nada, está sendo bom. Então, só para concluir. Então, é necessário que a gente perceba a beleza das propostas que vêm da intimidade, verificarmos o que nós já temos como recursos, mas definir o que realmente você quer. Eu não falei sobre querer ser humano? Você quer isso mesmo? Ou você tem dúvida? Não, eu quero ser melhor, é lógico. Mas por que você tergiversa? Por que você flutua tanto? Por que você perde tanto foco? Significa que você está dando a sua mente que tagarela muito. Você sabia disso? Sua mente tagarela o tempo todo. O tempo todo. Você escuta vozes internas e vozes externas. Vozes internas de encarnados e vozes internas de desencarnados. Você escuta tudo aqui dentro. E pouco você ouve essa voz que vem do seu ser. Poucas vezes. Porque a nossa mente ocidental, ela está muito mais focada nesse campo aqui. Aí você acaba querendo parecer o que você não é. Você quer vender uma imagem que nem você mesmo aposta nela. Você quer um exemplo? Você chega no centro espírita toda boazinha, né, Denise? Bom dia, meus irmãos, salve o Cristo. Para que isso? Cheio de verniz. Agora é diferente eu chegar aqui vibrando um bom dia, que Jesus te abençoe. Nem sempre eu preciso de manifestar. A manifestação tem a ver com um movimento produtivo, ok. Mas você já percebeu como que existem exageros nestas manifestações? O exagero, ele tem a ver com essa ideia aqui de querer parecer ser mais do que não é. Me dá aquele papelzinho que eu te dei aqui. Hoje eu achei uma anotação muito legal. Eu gosto muito dessa. Isso aqui já caminhou no meu bolso assim, há muitos milênios. Brinque, está todo amassadinho, olha aqui. É uma frase do Freud, grande filósofo, que teorizou tanto no campo da psicologia. Um grande filósofo, como outros. Alguns mais materialistas, outros mais espiritualistas. Não importa, são filósofos. Olha o que o Freud escreveu. O homem é dono do que cala e é escravo do que fala. Quando Pedro me fala de Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo. Eu adoro essa frase. Quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais do Pedro do que do Paulo. Porque o Pedro fala do Paulo vendo a si mesmo. Ou melhor, vendo uma imagem, uma ilusória, que ele criou e que ele alimenta. Aí que mora o perigo. Porque você cria uma persona, que são várias, né? Sabe aquela história que vocês já ouviram em palestras aí? Olha, tem uma máscara para o centro espírita, tem uma máscara lá para o trabalho, tem uma máscara para o carnaval, tem uma máscara, tem muitas máscaras. Cada dia eu pego uma e vou utilizar. Mas todas elas fazem parte de um contexto só, que é o seu nome e o que você acredita. Você só faz ajustes técnicos, certo?
Essas máscaras são importantes? Sobre o ponto de vista de uma manifestação positiva, elas acabam sendo importantes. Elas são importantes. Você não pode dizer que elas não têm algum tipo de validade. Mas nós, o Espírito, chegará num tempo que ele não precisará mais de máscara. Ele vai ser ele. Porque ele já tem convicção do que ele quer, do que ele precisa e do que ele deve. Fiz-me claro? Então, as testemunhas, na verdade, representam a ciência e o amor que estão dentro de nós. E a nossa intimidade, são essas pessoas que se alimentam pela prerrogativa da teoria da separatividade, que é o egoísmo, e do orgulho que fomenta o ódio, a ganância, o exclusivismo e o fanatismo, que se manifestam no seio religioso, no meio político, no campo acadêmico, seja onde for. Você tem manifestação da ganância, você tem manifestação do poder pelo poder, você tem manifestação do fanatismo. E o fanatismo, vamos poder dizer assim, que é um grau acima, que enceguece. Porque o fanatismo ele é sustentado por todos esses movimentos da ilusão. Aí o que vai acontecer? Sob o ponto de vista íntimo, as forças que nós trabalhamos semana passada, a força da besta, que surge que vem do abismo, ela vai fazer de tudo para matar essas testemunhas, que é a ciência e o amor. Então, por exemplo, no estado social atual no Brasil, as forças tenebrosas, elas se articulam para matar a possibilidade do desenvolvimento do conhecimento. Porque não tendo o conhecimento, você não tem como discutir educação. Fala-se muito por aí que o governo ajuda ou não ajuda, fomenta ou não fomenta a educação. Mas, na verdade, essa palavra educação ela está esvaziada. Então, quando tu ouvir na mídia falar sobre educação, saiba que essa palavra está esvaziada. Porque, por exemplo, os métodos utilizados nas escolas, eles são muito mais voltados para a instrução do que para a educação. O que é instrução? Informação. A informação educa, sozinha não. Sabia disso? A educação é insuficiente, ou melhor, a instrução ela é insuficiente. Não adianta você ficar lendo livros. É necessário a educação que forma o caráter, que forma uma personalidade mais sadia. E a educação com vistas a um homem renovado é a educação moral. Pegaram aí? Complexo, hein, Júlio? Mas é o tema do Espiritismo, né? Allan Kardec era educador, inserido na sociedade, preocupado com o bem-estar, evidentemente, social, preocupado com o bem-estar intelecto-moral, tanto que ele era pedagogo, ele era gramático, ele elaborou planos para a educação na França, livros didáticos, ele era professor de multidisciplinar, ensinava várias matérias, e a grande preocupação dele é com a qualificação moral, se não me falha a memória. Está correta? Isso aí. Tanto que ele vai definir no Livro dos Espíritos, o comentário dele, que a educação é a arte de formar caracteres, e a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Ou seja, a nossa educação, ela é a educação individual de cada um de nós, intelectual e moralmente falando, ela se revela pelos hábitos que nós exteriorizamos no mundo. Muito bem, Júlio. Nós precisamos agora de ouvir, sendo educados, o pessoal amigo do chat. Denise vai trazê-los. A gente está com uma audiência muito bacana essa manhã, muitos amigos chegando aqui novos no nosso grupo. Os primeiros a chegarem no nosso chat foi a Alice, o Gabriel, o Edson, nosso abraço fraterno. E a Patrícia, de Aguaí, interior de São Paulo, você falou sobre vozes.
Como distinguir essas vozes? Como saber quais são externas e qual é a minha? Como é que é o nome da companheira? É Patrícia Aguaí, interior de São Paulo. Ô Patrícia, que Jesus te abençoe, é uma oportunidade para nós dialogar com você. As vozes interiores é o desafio. Aí a gente pode buscar aqui rapidamente, questão 460, 461 do Livro dos Espíritos. O Júlio já está sintonizado ali, ó. Ele já está abrindo ali para nós. Então, o que importa para nós, porque o contexto citado do Livro dos Espíritos tem a ver com a influência dos Espíritos em nossas vidas. Pergunta 459. Influenciam ou influem os Espíritos em nossas vidas, Kardec? Resposta. Muito mais do que imaginais, de ordinário são eles que vos dirigem. Essa é a pergunta 459. Na 460, põe lá, de par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos? Resposta. Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que frequentemente muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto, e não raro contrários uns aos outros? Pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura os vossos com os nossos. Daí a incerteza que vos vedes. É que tendes em vós duas ideias que se combatem. Aí chega a pergunta 461 que nós queríamos chegar. Como havemos de distinguir os pensamentos que não são próprios dos que são sugeridos? Resposta. Quando o pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala. Geralmente, os pensamentos próprios são os que acodem em primeiro lugar. Afinal, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção. Muitas vezes é útil que não saibais fazê-la. Não a fazendo, obra um homem com mais liberdade. Se se decide pelo bem, é voluntariamente que o pratica. Se o toma o mau caminho, maior será a sua responsabilidade. Vamos embora, dizendo que, trocando em miúdos, os Espíritos estão falando que há dois pensamentos, os seus e os nossos. Na verdade, isso é didático, essa abordagem é didática. E nem cabia eles entrarem muito no esquema mais detalhado. Mas nós podemos dizer que não são só dois pensamentos. São múltiplos os pensamentos. Que podem ser seus. Esquece o mundo espiritual. Você mesmo elabora muitos pensamentos ao mesmo tempo. Você está vindo para a FEAC, de repente surge o seu corpo diz assim, obviamente, de uma forma involuntária, né? O corpo está manifestando cansaço. Aí você quer vir, mas tem um impedimento, que é o corpo. Aí você vira e fala assim, não, mas eu tenho que ir. Aí ao mesmo tempo, mas o corpo está cansado. Já estabeleceu um debate. Só para dizer um item que tem a ver com o corpo. Quantas vezes você quer elaborar um pensamento e a mente está cansada, você não consegue? Aí costuma ser frustrante. Aí brota emoção, surge o sentimento. O indivíduo não sabe, aí ele começa a sofrer. Aí de repente ele tem informação. Eu falei, que bobagem minha, eu estava sofrendo por nada. Agora eu estou esclarecido quanto ao assunto. Agora, imagine nesse turbilhão de movimentos íntimos, além de tudo, você tem a influência dos espíritos. Por isso é que os filósofos que nem acessam o conhecimento espírita, afirmam que a nossa mente tagarela muito. O que nos importa é aprender a selecionar aquilo que tem a ver com a sua intimidade, com o seu ser espiritual. Como ainda a gente temos problemas, nós temos que estabelecer princípios, regras, como mecanismos para que a gente se esforce dentro dessa ideia do querer ser. Por isso é que você tem que descobrir qual que é a sua crença. O que você quer mesmo? Você quer melhorar? Você quer progredir? Então estabeleça realmente aquilo que te convém.
abrindo mão dos desejos que vão impedir a sua marcha. Ô, Vânia, você está querendo falar, filha? Tá tagarelando. Eita, vai tá tagarelando. Eu acho que um bom início para a gente dominar um pouco a mente é realmente parar para meditar, para, né, buscar se interiorizar, né? Se conhecer. É fundamental, né? Porque aí você começa a dominar as coisas, os pensamentos, né? Colocar prioridades. Certo? Certo. E o interessante é que dentro dessa ideia aqui do Sodoma e Gomorra, a mente cristalizada é um problema, né? Sodoma e o Egito, é necessário que a gente enalteça essa questão da praça da grande cidade. Porque na praça da grande cidade, vou reler o versículo 8º. Vamos lá. O versículo 8º diz assim: e jazerão seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Para a gente ficar bem sintonizado com o texto agora. Então, o Senhor foi crucificado na praça, na cidade de Sodoma e o Egito. O Senhor é Jesus. O nosso mestre, o nosso guia é Jesus. O Senhor foi crucificado na praça. Dá uma ideia de que o grande movimento dos frequentadores da praça tiveram a oportunidade ou de crucificá-lo ou de assistir à crucificação. Estão de acordo? Não é a praça? A ideia da praça? A crucificação de Jesus é a luta insistente e muito bem elaborada para desarticular as propostas que brotam do ser e que vão fazer luz na sociedade. Eu acabei não falando, porque eu tive que ser interrompido aquela hora, sobre a questão do bem ser acanhado. Nós temos uma dificuldade com relação a isso. E agora eu vou ter a oportunidade de dizer. Como nós somos idealistas, que desejamos o progresso, o acerto, o bem e a luz, a gente inadvertidamente queremos sair para resolver lá fora o que nós temos que primeiro estabelecer como meta para se trabalhar intimamente. Entre outras palavras, nós estamos aqui estudando o Apocalipse. Você que está em casa, vinculado à mídia, à internet, por que você está há tanto tempo aqui? Os meninos querem bate-pronto e rápido, fast food, porque não dão conta de ficar muito tempo, acham que é perda de tempo. Nós estamos aqui há muito tempo, porque já sabemos que não é no bate-pronto que você vai resolver questões de ordem psíquica íntima. Mas você está vindo aqui porque você percebe que tem que se adotar um método de correção, de ajuste. Então você precisa de se organizar para você fazer o bem. Só que esse bem, essa luz, ela é de dentro para fora. E a gente quer fazer essa luz de fora para dentro. Então, queremos, a partir do momento que eu aprendi com os espíritos que o bem é acanhado, tímido, de hora para outra eu quero resolver o problema do mundo. Aí eu vou para a internet, aí eu vou fazer movimento, aí eu vou brigar, vou discutir, vou polarizar, porque eu tenho que contribuir para o progresso do mundo. Allan Kardec tem um pensamento espetacular quando ele diz assim: não adianta insistir com sistemas sociais para mudar o homem.
o homem se transforma, e transformado é que ele muda as instituições. Pegaram aí? Então, nós aqui estamos num momento aqui no Brasil de muita polarização. É natural, porque as pessoas estão tendo mais poder. Por que elas estão tendo mais poder? Porque elas estão tendo mais acesso a informações. Antes, você tinha lá uma, duas, 3 televisões, tal e tais jornais que davam informação. Hoje, meu amigo, você tem um universo para descobrir. E aí as pessoas se sentem empolgadas, poderosas. Olha, elas estão tendo muitas oportunidades e vão mudar o mundo, e querem mudar o mundo a toque de caixa. E elas estão mais perdidas do que cego em tiroteio. Porque, primeiro, que não conseguem selecionar o tanto de informação que tem. Segundo, que elas estão mais divididas do que o próprio mundo. A começar pelas relações. Quer ver como é que dá vontade de mudar de assunto? Você quer, muitas vezes, falar lá no Centro Espírita sobre a importância do amor, da união em família. E ele, intimamente, ele está todo dividido. Por quê? Ele fala que quer evoluir espiritualmente. Mas daqui a pouco ele está chutando a estrutura da barraca, ele está dando pontapé no pinico. Nossa Senhora. Era no balde, gente. Saiu urinol, desculpa. Né? Eu falei até pinico, que é mais bonitinho. Mas ele está chutando tudo. Você está sendo médio do leão por acaso agora, hein? Ele está perdido. Por quê? Ele tem a crença. É menos espírito da terça-feira, viu, eu acho. Ele quer trabalhar o amor. Mas o amor, na verdade, ele não quer. Ele fala que quer trabalhar o amor. Mas, na verdade, ele está trabalhando com interesse pessoal, que não tem nada a ver com amor. Então, aqui tem uma divisão. Aqui tem uma contradição. Pegaram aí? Então, a gente quer se dar bem sem verificar exatamente o que a gente quer. Se nós queremos seguir os princípios do ser, do espírito, se nós queremos atender a expectativa da natureza, ou se a gente vai continuar trabalhando apenas para curtir a vida, para usar as coisas de acordo com o nosso interesse e depois descarta. Tudo isso, meu amigo, está configurando o quê? Que existe um painel de uma crise de identidade. E aí eu concluo dizendo, nós queremos ser espíritos? Então é necessário que você pense nisso com mais calma. Você deve, você pode... Qual que é a outra pergunta que nós trabalhamos aqui ontem? Eu quero... Eu posso, eu devo e eu quero. São 3 movimentos. Isso são perguntas que a gente tem que fazer o tempo todo. Para confirmar, sabe? Porque aí, o terceiro estágio é o querer ser. Você estabelece o querer ser como Jesus, por exemplo? Fazer o que Jesus fez? Isso é muito importante, porque Jesus é um mito que você vai encontrar na bondade, na generosidade, na mansuetude, no carinho, tudo que está aqui dentro de você. Então, ele está dizendo assim, sede perfeitos, volte para dentro de você mesmo. Não, os valores aqui de fora, eles não estão sendo bem compreendidos por você. Ou então você já identificou que não tem mais interesse em fingir que é uma coisa que você não é, porque o preço é alto, para mentir para si mesmo, o preço é alto. E, inclusive, a gente aprende que as pessoas, na sociedade, elas identificam facilmente as nossas ilusões. As pessoas identificam as nossas máscaras. E elas, muitas vezes, dão tapinha nas costas para te apoiar a acreditar nessas máscaras. Por quê? Porque faz parte do jogo. Porque elas também vestem máscaras. Então, você está lá num grupo, né? Grupo de jovens, sentam lá numa mesa. Maior parte dos assuntos tem a ver com querer parecer o que não é. Vendendo imagem, querendo convencer. Vendendo imagem, querendo convencer. Aí fica um jogo, é um jogo de sedução.
Aí se dá bem quem é o mais articulado, o mais bonito, o mais forte, o mais endinheirado. Aí... Oi? Se dá bem dentro do jogo da mentira. Se dá bem nesse sentido. Mas aí o que acontece em seguida? Acabou a noite, acabou a festa, vamos embora para casa? Aí no caminho você está assim, foi bom, mas não foi bom. Faltando alguma coisa. Aí no dia seguinte, acorda com a ressaca moral. A ressaca moral fala assim, puxa vida, hein? Mas semana que vem tem de novo. Não vou não. Passou a semana, está lá. Está de novo. E isso vai se repetindo, uma vida inteira. Aí morre alguém, desencarna, acidente, doença, perdeu o emprego. E agora nós estamos num momento extraordinário para isso. Porque os valores estão caindo. As estruturas estão ruindo. Então a gente briga, como eu estava falando para o Júlio, quando se fala em questões sociais, observe que as discussões elas sempre giram em torno do interesse pessoal e não do interesse coletivo. Ninguém está disposto a abrir mão. É muito bonitinho teorizar que a gente tem que ajudar o próximo. Quando o assunto é o patriotismo, nós temos que trabalhar pelo país, mas raríssimas as pessoas estão dispostas a abrir mão do seu status quo, da sua condição monetária, dos seus valores econômicos. São pouquíssimos, gente. Porque nós julgamos que a riqueza está na posse. É diferente. É diferente de todas essas nossas discussões aqui, que os valores verdadeiros, a vida que te alimenta, ela está no espírito, ela não está do lado de fora. Esse aqui é o nosso problema, compreender isso. A gente vive numa bolha de ilusão. Bolha de ilusão. Então, voltando. Por que sofremos? Porque desconhecemos, porque não amamos e porque não sabemos qual que é a nossa própria identidade. Qual que é a sua identidade? Quem é o seu ser? Você não sabe. Você tem crise por isso. Uma hora você quer, uma outra hora você não quer mais. Quem dizem os homens ser o filho do homem? Perguntou Jesus para Pedro, no capítulo 16 de Mateus. Quem que os homens falam? Jesus estava colocando à prova a fé dos discípulos. Aí, vocês conhecem esse texto? Uns falam que é João Batista, Elias, profeta. Aí Jesus olha para eles e diz assim, e vós? E vós? Quem dizeis que eu sou? Ele está colocando em xeque a crença, a fé, a identidade. Aí o Pedro, tinha que ser o Pedro, o mais... A apresentação da maturidade naquele instante, diz assim, tu és o Cristo. Tu és o Cristo. O Filho de Deus vivo. Gente, essa frase, isso é a síntese de todo o anseio do povo hebreu. Eles esperavam o Messias. O Messias, na doutrina judaica, é o espírito mais puro. Tudo que tem na Torá, os 10 mandamentos, tudo tem como objetivo o Messias, o Cristo de Deus. Pedro fala isso. Tu és o que está escrito em todos os livros. Todas as preces, todas as práticas religiosas, tu é o resultado disso. Tudo é o que nós queremos, almejamos. A gente cita isso e não dá o valor devido. Aí Jesus diz assim, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, filho de Jonas. É a sua tradição, a sua história. Isso é conquista, bem-aventurado, porque esta conquista te coloca lá no centro da sua intimidade. E você não está ouvindo a voz que vem dos homens que falam que eu sou profeta, que eu sou ele. Não, você está ouvindo a você mesmo. Bem-aventurado és tu, irmão Bar-Jonas, porque o que te revelou isso não foi a carne nem o sangue, foi o Espírito de Deus. É a luz lá de dentro. Ufa! É o que o Pedro fez? Aí Jesus vai falar para eles, tu já que se acendeu esse holofote,
te prepare, porque eu vou ser crucificado. Eu vou ser morto na praça. Todo mundo vai ver. Toda a minha proposta vai ser julgada na lata de lixo, porque os homens não compreenderam e vão adulterar. O que o Pedro falou, Júlio? Não, Senhor, nós não vamos permitir que eles te matem, te crucifiquem. Nós não vamos permitir, Senhor. O que Jesus disse para ele, Denise? O que diz para ele, Vânia? Não. Isso é depois. O galo vem depois, no momento solene. Ele fala assim: para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, que Satanás representa o opositor, o adversário. É o adversário que mata. É o adversário que é sagaz, que é sutil. Para trás de mim, ou seja, o magnetismo do passado, é as pessoas que não estão deixando esse ser se comunicar, aí você fica ouvindo 3.000 coisas, imagens, sons, ruídos, que você fica louco, isso endoidece. O Mujica, presidente do Uruguai, assistem um filme, uma série, não é um filme, extraordinário, Netflix. O silêncio. É o silêncio de 12 anos, um negócio assim. O dia de 12 anos. Espetacular a história daquele homem. Ele ficou 7 anos. 7 anos numa solitária, sem conversar com ninguém, sem ler nada. 7 anos. O indivíduo depois perguntou para ele. E ele ficou mais 5 anos. Depois preso. Ele ficou 13 ou 12 anos. 12 anos preso no regime militar uruguaio. Pois bem, o que importa é o seguinte: o indivíduo perguntou para ele foi presidente do Uruguai, abriu mão de tudo. O salário como presidente ele doava para um XYZ lá de atividades sociais. Um homem que anda com uma botina que é muito pobre, não é? Um fusqueta que você não tem noção, e diz o Júlio que Fusca não é carro, né? Fusca é apenas... É uma tábua com 4 rodas e um freio ruim que dói. Muito ruim. Fusca. Aí o cara perguntou para o Mujica assim: e o senhor, mas que legal, a sua história, o senhor é um gigante que comove a geração atual, ele está fazendo muito sucesso entre os meninos aí. É a referência para os meninos. Porque ele representa tudo que um político poderia fazer. Faz em nome do amor, do idealismo, sem benefício próprio. Representa a voz do povo. Essa classe política que representa hoje toda a escória da história da humanidade. Com raras exceções. Sodoma e Egito no alto grau de complexidade, sofisticação. Interesse pessoal, assim, acima de tudo. Aí o repórter perguntou para ele assim: mas como é que o senhor consegue assim ter uma vida tão simples? O senhor que é... Ele falou assim: mas olha aqui, se existe uma pessoa no mundo que pensou, fui eu. Eu tive muito tempo para pensar e não tive ninguém para me atrapalhar. Eu fiquei 7 anos pensando numa solitária. E eu cheguei na conclusão, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu cheguei na conclusão que o homem mais rico do mundo é aquele que menos precisa. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então toda a conspurcação do ser está no ter. Ambição. Ambição, egoísmo. O Império Romano caiu por ambição. O filho da Revolução Francesa, Napoleão Bonaparte, conforme revelação espiritual mediúnica, através de Chico e de outras comunicações que a gente encontra de médiuns na Europa, do espírito de Napoleão Bonaparte. Não estou falando Napoleão III, não. Napoleão Bonaparte. Júlio César reencarnado. Ele tinha uma missão
de encontrar uma França toda bagunçada por conta da anarquia da Revolução Francesa e dar um norte para a França. E o norte para a França repercutiria no mundo inteiro. A democracia estabelecida, caminhando para um mundo futuro onde essa democracia não seria capitalista. Ela usa do capital porque é necessário, mas os homens seriam levados a um processo de educação que definiria um estado de sociedade justa, equilibrada, com diferenças, porque as diferenças são necessárias. Necessárias não que elas são implementadas, mas consequência natural, meu amigo. Você tem habilidade para administrar, você vai administrar cada vez mais. Menos condições. Deus é igualitário. A lei dá oportunidade para todos, mas cada um vai entrar na porta de acordo com o que ele pode, que ele dá conta, que ele conhece. Napoleão tinha essa missão. E ele fez muita coisa boa para a França. Mas, porém, Júlio César, Alexandre o Grande, o Magno, que ele foi, Tutmós III do Egito, voltou e ele quis fazer da França um império. E aí entra nesse movimento aqui que é explicável, ele é compreensível, porque o indivíduo, quando ele busca o parecer, ele naturalmente quer ambicionar, dividir o que ele vê que é bom. Só que ele quer colocar isso para o outro de forma imperiosa, ditatorial. E aí é que o homem morre e que os impérios caem. Os ditadores se tornam apenas lenda. Ele exagerou. E o exagero dele acabou redundando em muitas outras contra-revoluções. Desculpe, eu não vou passar pela história apenas para dar um elemento para que o grupo pense. Porque o assunto é complexo. E as contra-revoluções geraram muitas guerras e outros impérios surgiram. Outros impérios surgiram no final do século XIX e milhões de pessoas foram mortas em função dessa ideia de querer dominar, manter o poder. Só muda, gente, o local. Só muda o discurso, a teoria que se defende. Mas todas elas estão pautadas exatamente no interesse pessoal. E por isso, tudo que vem para o bem da humanidade, estes movimentos procuram massacrar, matar. E matam em praça pública, descaradamente, como fizeram com Jesus. Reflitam. Porque eu não gosto de situar, fazer recorte, porque daqui a 20, 30, 40 anos esse vídeo vai estar sendo assistido. E alguém vai falar assim, lá, falou besteira, porque fez o recorte. Mas eu vou fazer um recorte apenas para efeito didático para nós que estamos aqui no momento histórico do Brasil. O que está acontecendo? O mundo inteiro está sendo convidado para progredir, para mudar. Abrir mão de conceitos, de preconceitos, de tradições materialistas. E isso se dá pelo convite, através do estudo, do conhecimento, como pela dor. São dois movimentos. Lembram quando no livro dos Espíritos, os Espíritos falam da guerra? A guerra é um mal necessário? Os Espíritos não promovem a guerra, não. Mas quando tem guerra, extermínio, como as guerras na Rússia, na Segunda Guerra, a Primeira Guerra, e etc., que morreram aí mais de centenas de milhões de pessoas, acabou que ela teve que ela teve consequências que auxiliou no processo do progresso da humanidade. Isso é fato. Mas ai de quem pratica o escândalo, certo? Então, atualmente, no nosso país, nós vivemos todo aquele movimento ocorrido na época da Revolução Francesa. E nós chamamos a atenção porque os Espíritos nos informam que milhões e milhões de franceses, que são os romanos, né, Júlio? Estão espalhados no nosso país.
Então, o cheiro da Revolução Francesa ele está instaurado. Na cabeça de alguns, é aquela revolução anárquica, aquela revolução sangrenta. Mas existem muita gente, e nós nos incluímos nestes grupos, que estão pensando não na revolução sob o ponto de vista social externo, mas a revolução moral. É a revolução íntima, que visualizava, por exemplo, Rousseau, Emmanuel Kant e tantos outros, e que Allan Kardec deu para nós um colorido todo especial. Então nós estamos no Brasil assistindo um fenômeno, e cuidado, alerta os espíritos, cuidado para não entrar na vibe que derruba pessoas, famílias e instituições. Quando nós deixamos de administrar o mundo íntimo para querer passar vassoura no terreno do outro. Cuidado, porque isso contamina, o ódio se espalha. E no nosso momento está para todo mundo ver que existe um sistema que está berrando, desesperado, para não perder o poder. Por isso, o crime é muito bem arquitetado, muito bem organizado. E sob o ponto de vista da estrutura do país, o crime organizado está fazendo de tudo para desestabilizar o que num país é fundamental: o ordenamento jurídico. Sem lei e sem aplicação da lei, o caos se instaura. Então nós estamos vendo toda hora na televisão notícias da manifestação do crime organizado querendo desestabilizar a instituição chamada Brasil. Porque a instituição chamada família, eles encontraram muitas portas abertas. Então não pensem que a reconstrução é fácil. É necessário paciência e, acima de tudo, amor. Porque as gerações futuras é que vão olhar para trás e ver quantas besteiras, quantas atrocidades que a geração atual está assistindo. É triste, é lamentável ver a imagem do Brasil aporcalhada no contexto mundial. Cabe a nós, brasileiros, mudar isto. Porque não existe país no mundo que existe um povo tão rico em valores como o brasileiro o é. Uma nação que foi construída a partir de índios, de negros e de degredados. Os filhos do Calvário de Jesus. Somos nós. E este povo tem uma força. As mesmas ruas que construímos na Vila Rica, com as pedras do sofrimento dos escravos, o povo brasileiro hoje é convidado para dar o seu testemunho para a gente reconstruir essa nação. Como os escravos fizeram, como os índios deram a vida por fazerem. E a oportunidade dos degredados lusitanos que vieram para aqui ter a oportunidade de recomeçar. Apesar de todo um sistema que insiste em impedir. Apocalipse, meu amigo, não é fácil não. Apocalipse a gente vai ver em alguns momentos com tristeza Jesus ser crucificado na praça. E a crucificação de Jesus foi um motivo de alegria de muitos, não foi? Teve muita gente que vibrou com a morte de um homem justo. Mas a humanidade chora até hoje. E ele consola dizendo: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Venho para preparar lugar. Que a gente possa contar com o apoio de Jesus nesse momento tão especial da nossa
trajetória íntima, familiar, social, planetária, que a gente é um grupo só. Que bobagem perder tempo discutindo o sexo dos anjos. Todos nós queremos ver a embarcação chegar no objetivo ou não. Então, torcer para que dê errado é só para insano. É só para quem está completamente com o pé na lama. Quantas pessoas não estão dispostas por aí, Júlio, a abrir mão e tem a conta bancária farta? Farta. Não tem a mínima possibilidade de ver a terceira geração pobre. E continuam arquitetando para destruir as possibilidades de uma vida mais digna desse nosso povo tão sofrido. Lembrem-se, polarização, partidarismo, no atual momento histórico, é tiro no pé. Nós temos que nos unir em prol de uma vida mais digna. Uma história brasileira tão bela. Por que julgar ela na lata de lixo? Eu quero ver o meu neto, lá do mundo espiritual, né, Júlio? Quero ver o meu neto. Já tem 2. O Júlio já tem, ele é mais rápido do que eu. Né? Ele veio eu sou mais velho. Ele é mais velho. Então, Júlio, fica aí essas reflexões. O caminho finais. do meio, né? O caminho da virtude, do progresso moral, né? Esse é o caminho do meio. Inclusive, Júlio, aqui, ó, vamos esquecer essa parafernália toda de fora e voltar para dentro e dizer o seguinte, que o amor une. O amor integra. Quando amamos, não tem o que disputar, porque a natureza é de todos. E nós nos completamos na natureza. Isso é extraordinário. Deus está em toda parte. Ele não está lá. Ele está em toda parte. Então não justifica eu ambicionar uma coisa que também é sua, Regina. Não tem porquê. A gente só troca figurinha. O carro que está na sua mão hoje, amanhã não vai estar. Eu contei aqui quinta-feira, para terminar, eu tive o privilégio de, no domingo pela manhã, estar dentro do CTI do Hospital João 23. Fiquei 15 minutos, assisti 3 desencarnações. Em 15 minutos. Eu fiquei refletindo. Que bênção é o Espiritismo. Porque enquanto as pessoas vão chorar porque estão perdendo, nós vamos chorar de emoção por ver partindo. Porque a vida prossegue. Nada morre, a não ser as ilusões. Chega um momento que a gente vai olhar frente a frente, como diz Paulo de Tarso, não mais em espelho. Nós vamos ver frente a frente a verdade. A verdade está do lado de lá, a verdade está em todo lugar. Mas para isso a gente precisa ser humilde. Que Deus nos abençoe. Eu acho que esse momento final, a aventura ficou mais tensa, mas ao mesmo tempo ela é importante porque estamos aqui recebendo entidades espirituais que se preparam para a reencarnação e outros que contam conosco na semeadura da paz, do bem, da verdade. Podemos encerrar, senhor Júlio César Moreira Silva? 13ª Legião presente? 13ª Legião, sempre, né? Sempre. Ave César? Não, Ave Cristo. Mas pode ser Ave César também. Como queira. Gente, muito obrigado a todos. Que a gente possa ter um bom final de semana. Que a gente possa, na próxima semana, voltar. E semana que vem, o desafio será o verso de número 10. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que o habitavam sobre a terra. Eles festejaram a morte de Jesus, mas depois vem o outro lado da moeda. É mais ou menos o que a gente vai tentar trabalhar na próxima semana. Combinado? A Denise agora me recorda que sexta-feira é feriado, né, Denise? É dia da República, 15 de novembro.
Graças a Deus não teremos eleição esse ano. Então a nossa eleição é estar aqui no sábado, fazendo o estudo, para comemorar a República. Viu, Júlio? É a República. E quem sabe a gente não vai ter a presença. Quem sabe a gente não vai ser visitado por Marco Túlio Cícero, para a gente festejar os antepassados da República Romana. Mas agora sob a luz do Evangelho com Cristo. Valeu, boa tarde para todos. E nós vamos convidar a nossa companheira Regina. Regina, você faz a prece final por nós, filho? A gente só tem a agradecer o podermos estar em contato com essa doutrina de amor, de luz, de esclarecimento, que nos leva a conhecer um pouco mais de nós mesmos. Agradecemos toda oportunidade, Senhor, toda luz que chega até nós, através de nossos mentores, através dos nossos guias espirituais. E isso nos mostra mais uma vez que Jesus está sempre conosco. Obrigada, Senhor. Que assim seja, nessas vibrações de amor, de paz, nós encerramos a nossa atividade, desejando a todos um ótimo final de semana, que possam sair daqui melhor do que aqui adentraram. Que assim seja, muita luz.